essa, essa história dos cemitérios. Cemitério. Revela muita coisa legal. Bem, mas eu fiquei curioso. Primeiro, eu quero agradecer aqui, você trouxe, que trabalho é esse? Me conta, As Estiarias do Maranhão. Que livro é esse? Sim, um dos maiores arqueólogos do mundo veio para cá, para UFMA. É esse senhor aí chamado Alexandre Navarro, e ele trouxe para cá, para São Luís, também uma outra grande arqueóloga estudiosa aqui dos nossos ancestrais maranhenses, que é a Anna Roosevelt, da Universidade de Illinois. Então esse senhor ele está, digamos assim, está sendo pioneiro nesse desbravamento dessa nossa história indígena da Baixada Maranhense. E uma coisa que surpreendeu a todos, além das cerâmicas indígenas que foram encontradas. Eu já vi cerâmica indígena, Isso. inclusive, Muito já bonitas. recebi esse material de um mergulhador nessa Isso. região. Porque esses lagos, eles nunca secam no meio deles, é lá onde esses índios montavam essas habitações. E para surpresa de todos, esse livro foi inspirado justamente disso, achou-se um muiraquitã de procedência das Índias amazônicas, das Índias Amazonas e amazônicas também, no interior do Maranhão. Então é um laço que a gente tem com a Amazônia e com a Grécia Antiga, essas índias tendo, digamos, passado os seus últimos dias aqui na Baixada Maranhense. É uma história bem interessante. Então a gente vai falar mais sobre esse livro na semana que vem. Bem, você deixou todo mundo aqui curioso. Eu falava do Palácio das Lágrimas, onde provavelmente aconteceu um assassinato, alguma coisa de família. E eu me lembro muito bem, eu sempre fui atrás dessas histórias. E o vigia lá do prédio da antiga faculdade, as duas faculdades estavam ali, odontologia e farmácia, aqui em frente à igreja de São João, onde o corpo de Joaquim José Sibélio dos Reis ficou durante muito tempo e a gente não sabia, né? Ficou guardadinho ali e depois foi resgatado, voltou, acho, para Recife, coisa que eu diga. Existe um trabalho, acho que o Euges tem um trabalho muito interessante sobre essa história que a gente quer trazer mais detalhadamente aqui. Você falou de corpo emparedado. Que história é essa? São Luís é uma cidade que está merecendo há muito tempo uma visão, digamos assim, um olhar com mais respeito no sentido da arqueologia urbana. Então a gente precisa de uma empresa séria, de um grupo sério nosso aqui de São Luís, né, do nosso estado, para trabalhar com esses achados interessantes. Bem, o emparedamento vivo era um dos piores castigos que se podia imaginar. Uma pessoa que fez uma coisa muito indesejável não era nem morta e jogada no poço, como era de costume aqui no Maranhão. Esses poços, todo mundo sabe que além de água, além de tralhas, eles foram encontrados ossos humanos nesses poços. E o centro histórico, a gente teve informação que no centro histórico, na Rua dos Afogados, existe um casarão que provavelmente, que certamente há um defunto emparedado. E isso é só uma indicação que pode existir defuntos emparedados em outros casarões. Agora, isso é um assunto para arqueologia, um assunto para perícia médica, né? Eu até consultei um colega meu, Sérgio, se eu encontrar isso um dia, como é que eu procedo? Bem, a primeira coisa é não violar a cena do crime. Ou seja, porque aconteceu um crime. E é praticamente uma múmia. Mas o crime não há mais, digamos, não cabe mais o aspecto, prescreveu, digamos assim, o aspecto policial e tal. O mais importante é o achado, digamos assim, arqueológico, e até que pode ser usado para visitação, né? Então, eu pelo menos gostaria de ver isso, mas eu espero que pessoas que se faça aqui em São Luís imediatamente um grupo voltado para essa pesquisa de arqueologia urbana, para a gente começar digamos, a procurar essas coisas da nossa antiga história nos porões e nas paredes desses antigos casarões. Você fala muito no caso, por exemplo, lá do Palácio das Lágrimas, como se chama, isso está no trabalho do José Ribamar, o jornalista que pesquisou um monte dessas histórias. E ali havia um poço, dizem, onde era muito comum jogarem, talvez negros, ali eram jogados. Eu conheci, por exemplo, um poço, quem vai ali passa pelo lado do Tem de Tudo, que já foi Birosca, lá do Tana na época, eu andava por ali na minha adolescência,
e descobri um poço que era uma das terras de Anajance, naquela região ali. Quem vai para dentro do Recanto do Vinhais. Eu pegava mochila com os amigos no final de semana e íamos para ali, para o sítio. Era o sítio da Dona Inês, e eu acho que esse sítio hoje, por ali, passou a Via Expressa. A Via Expressa, gente, passou por áreas que eram preservadas, áreas antigas. A minha adolescência é marcada por aquelas idas ali ao sítio da Dona Inês, que ficava exatamente naquele local. Que foi aqueles pontos, o início da colonização, quando o pessoal pensa que fundaram aqui. Não, eles passaram para lá e foram lá para a área antiga do Vinhais Velho. Ali, eu acho que pela proximidade, ali tem olhos d'água naquela região, os aquíferos, né? Naquela região. Eu fui lá outro dia ao Quixaba, nós fizemos digamos assim, como é que te diria? Uma pesquisa naquele local, e fui ali e fiquei abismado. Há uma área que inclusive está cercada, há uma cerca naquele local, que provavelmente foi o local onde aqueles desbravadores chegaram no início da colonização e foram para aquele local. Chegaram a mexer, diz que havia também um cemitério ali, as obras até pararam. O Velho Vinhais e contaram muita coisa interessante lá. Justamente essas cerâmicas, tupinambás e artefatos indígenas bastante antigos. E em São Luís, a cronologia disso pode chegar até 12.500 anos, como foi encontrado a datação desse período. Você está falando de 12.500 anos foi a datação do carbono 14 de vestígios arqueológicos encontrados, urnas funerárias tupinambás, no bairro aqui da Vila Conceição, aqui perto da Holandesa. Bem, mas voltando ao casarão lá das Lágrimas, há depoimentos de médiuns e de pessoas mais sensíveis que a maioria desses casarões de São Luís são assombrados, porque aconteceram muitas maldades, muitas coisas que marcaram realmente a história desses casarões. O Casarão das Lágrimas, quer dizer, o Palácio das Lágrimas, eu li um pouco. Foi uma família, eram 2 irmãos portugueses, Jerônimo de Pado era o dono, ficou rico com venda de escravos, né? Escolheu uma escrava negra bonita para ser sua companheira, teve 2 filhos com ela e era muito bem sucedido, morava ali no casarão com um irmão que era invejoso, que era pobre, que não gostava de trabalhar. E foi esse irmão do Jerônimo de Pado que matou ele lá no casarão. E depois foi descoberto que era ele que tinha matado. E aí um dos filhos da escrava, revoltado com a situação, porque ele maltratava demais a ex-amante do irmão e os 2 filhos. E um dos filhos empurrou ele, esse assassino que tinha matado o irmão, empurrou da janela do casarão e matou também. Aí esse filho que morava lá, da escrava, foi condenado à forca e foi enforcado dentro do próprio casarão. E ele, antes de morrer, disse: este casarão é de minha mãe, meus irmãos choraram bastante, isso aqui vai ser sempre o Palácio das Lágrimas. E ficou realmente esse peso, digamos assim, macabro, não só nessa casa, mas em muitos casarões de São Luís tem essas histórias, infelizmente, muito tristes. Eu quero aproveitar para mandar um abraço rapidinho para a turma da astronomia, da SAMA, e informar que este ano, agora em novembro, o Encontro Nacional de Astronomia, ele vai ser no Ceará e vai ser em Sobral, e qualquer pessoa pode se inscrever e nessa ocasião é que vai ser informado aos astrônomos e a população do Brasil essa informação interessante, que o primeiro colégio de astronomia, a primeira escola de astronomia do Brasil, provavelmente da América Latina, foi aqui em São Luís do Maranhão, no Casarão do Anil, Observatório Orion, Colégio Astronômico Camille Flammarion. Isso nos orgulha muito. Eu vou fazer um intervalo agora e a gente continua conversando. Estamos conversando exatamente. Olha, eu estou chocado. Eu pensei que era só um caso de uma morte. Na verdade, foi mais de uma morte que aconteceu no Palácio das Lágrimas. Mais de uma morte. Eu vou para o intervalo comercial e a gente volta já conversando com Sérgio Brenha, contando histórias reais de São Luís do Maranhão. Voltamos já. Hoje pode-se dizer que é o seu café com histórias. Histórias que vão sendo contadas e que a gente está aqui ponderando, né? os nossos amigos, principalmente o pessoal que é do trade de turismo. Porque quem chega numa cidade quer saber histórias da cidade. O Repórter Difusora vem oferecendo essa possibilidade através da generosa participação
Nós tínhamos aqui o Galhardo, que é, acho que neto do pessoal da Cânimo. Ele, inclusive, faz palestras pelo Brasil também a respeito de histórias do Maranhão. O Galhardo esteve aqui, o Ramsés também esteve aqui com a gente, os dois devem estar nos ouvindo agora. O Norberto já estava com a gente aqui do início, foi que trouxe, e agora, mais recentemente, o Sérgio Brenha tem trazido essas histórias. Então, a gente está colocando hoje, muita gente que vai, inclusive, motoristas de táxi, aplicativo, que forem pelo centro, perto da igreja de São João, vão olhar o Palácio das Lágrimas. Eu fiquei muito triste ali, Brenha, porque havia uma placa do governo, não sei o que, para que fosse restaurado aquele prédio. O tempo já passou tanto tempo que as tintas já se foram. Está ali umas coisas em volta, uns tampões, mas nada resolvido. Então, há muitas histórias nesses casarões. Eu passo por ali, olha, muitas histórias ainda a serem contadas. Isso. Quem descobriu isso, a propósito, essa história aí? É coisa de Jomar também? Jomar que pesquisou e escreveu e colocou no texto na internet. Mas não somente esse casarão, praticamente todos os casarões bonitos, esses casarões belíssimos, de 200, 300, 400 anos da nossa cidade, merecem uma restauração digna. E a gente aguarda, porque eles estão com a Universidade Federal que está com esse casarão lá, e com o outro que é mais importante, que é o CIOG. A expectativa maior é com o CIOG, que lá deveria já estar pronto. É uma reforma que está demorando também, e lá vai ser o nosso Museu de Arqueologia e Paleontologia. Então é um espaço muito importante, um espaço que tem que ser criado imediatamente para a gente começar a procurar sistematicamente essas relíquias da nossa cidade e já colocar em algum lugar em exposição para que o povo tenha conhecimento dessa nossa história daqui da nossa ilha rebelde, que é fantástica. São muitas as histórias para contar dessa cidade. Há uma que me contou isso, a dona Terezinha Jansen, ainda em vida. Eu fazia um registro na Rádio Educadora de histórias de pessoas, e uma delas foi a dona Terezinha, e ela me contou uma história da Ana Jansen, que todo mundo viu aquele misto de coisa de maldades e tal, não sei o quê, como se somente ela tratasse negros assim. Há uma história que já foi contada, inclusive aqui, de que há um caso de alguém que quer dar de presente uma negra para Dona Ana, né? E Dona Ana recebe a negra, faz umas perguntas para ela, e quando diz que era uma negra muito metida, ela era muito, sabe, assim, sabichona das coisas e tal, e ela diz o seguinte: ela manda chamar alguém da justiça e manda fazer uma carta de alforria para a negra e oferece a liberdade para ela, né? Então existem não só histórias ruins para contar de Ana Jansen, e a gente sabe também, né, Brenha, que muito que foi contado aqui foram histórias contadas para esconder fatos que aconteciam. A Manguda, que diziam, saía daqui. Hoje o HU, que a gente chama HU, que eu aprendi a chamar de Dutra, aqui era uma prisão. Nessa região era isso? Nessa região aqui era uma prisão que existia. E a Manguda disse que aparecia. Fizeram uma cruz, botavam uma roupa enorme e botavam tipo um fogareiro e soltava fogo e dizia que era Manguda. Na verdade era a época áurea do, como é que chama? Do sexo, pode chamar isso de áurea, dos contrabandos. Uma outra história que me impressionou bastante é de um jesuíta italiano que veio na Companhia de Jesus, chamado Gabriele Malagrida. Gabriele Malagrida era um padre muito emancipado, muito espiritualizado, e eu gostava muito do povo do Maranhão, principalmente dos índios, né? E era um padre atuante mesmo, um jesuíta atuante, que defendia os nossos interesses aqui, tanto é que ele foi condenado e foi morto pela Inquisição, porque sabia que aconteceu o terremoto de 1755 em Lisboa, ele teve uma premonição e ele não falou, e o povo de Portugal morreu quase todo de Lisboa por causa desse terremoto, e o Pombal ficou muito raivoso com ele e armou para mandar matá-lo na Inquisição. Mas esse senhor amava tanto o Maranhão e o Nordeste do Brasil, ele morava aqui em São Luís, ele fundou a capelinha do Colégio Santa Teresa. Eu não sabia que tinha sido fundado por homens, né? E esse senhor,
ele andava a pé, para você ter uma noção, ele andava descalço, era um peregrino mesmo, era um vocacional, era um padre vocacional. Ele andava a pé daqui para Fortaleza, aí vinha para o Gajaú, ele foi em Belém, voltou para cá, para conhecer os índios, e ele amava tanto os índios, e os índios gostavam tanto dele, que depois que ele morreu, ele pediu para Papai do Céu para ele reencarnar em um índio. E parece que Papai do Céu aceitou o pedido dele, ele reencarna como um índio chamado Caboclo Sete Flechas, e para você ter uma ideia como isso é interessante, ele funda de lá para cá, do mundo espiritual para cá, ele funda a Umbanda no Brasil. Talvez seja por isso que as freiras não gostam muito de contar a história desse senhor. E a gente sabe logo que Umbanda não tem nada a ver com o diabo, com nada disso. Tudo é de Deus. Então esse senhor tem uma história fantástica aqui em São Luís. Eu já vi 2 documentários sobre ele, 2 filmes, Malagrida 1 e Malagrida 2, está na internet. Está na internet, isso. E é uma outra história fantástica que os maranhenses precisam conhecer, e precisa ter uma estátua desses rapazes aqui que ninguém conhece. Chama-se Gabriele Malagrida, de procedência italiana, mas que veio com os portugueses e que, ao contrário da maioria dos portugueses, amava esta terra, amava os nossos índios. Então nós temos histórias aqui para contar, tanta história ainda por ser contada. Peraí, você fala que seguido desse terremoto houve um incêndio, houve incêndio também, e aí isso vai gerar uma mudança na nossa própria estrutura aqui. Porque o que a gente percebe, quem vem de Portugal para cá, fica olhando, nossa, mas esses prédios são tão parecidos com áreas de Lisboa, por exemplo, é porque a planta, dizem, isso está no livro 1808, a planta utilizada para construir aqui São Luís, ela é baseada na planta que reconstruiu também aquele local onde sofreu o terremoto lá em Portugal. Por isso essa semelhança, isso está no livro 1808 daquele jornalista. E eu vi esses detalhes. E os portugueses pretendiam construir aqui, fazer aqui, realmente instalar uma nova Lisboa, uma Lisboa melhor do que a Lisboa portuguesa. E a nossa cidade, das 5 capitais antigas do Brasil, é a mais caprichada. Isso são palavras do Andres, do Felipe Andres, entendeu? Eu vou conferir ainda quantos chafarizes nós temos na Praça Nossa Vez de Dia. São 32 ou 34 que a gente deseja que voltem a funcionar. Porque a nossa cidade, as escadarias, cidade alta, cidade baixa, que a Bahia falando aqui, imitou. O pessoal está dizendo que chafariz, onde chafariz? Havia na Praça Gonçalves Dias. Oh, que pena que não funciona mais. Porque vai estragar a água? Não, a água não estraga, passarinho bebe, a gente lava o rosto. Então eu ainda desejo em vida ver, né, o forcado na mão do Netuno do Ribeirão, o forcado de metal, porque o Netuno lá está desarmado, a estátua do Netuno, que eu soube que não é mais nem a original, e quero um dia ver os chafarizes da Praça Gonçalves Dias jogando água, aerando, porque aquilo não é só para enfeitar, aquilo é para melhorar a qualidade de vida, melhorar digamos assim, a umidade relativa da praça, e uma beleza cênica fantástica, os chafarizes jogando água para cima. Então você está falando de uma São Luís que seria melhor, seria uma outra Lisboa, alguma coisa muito bem estruturada, né? Isso. E lá eles só usavam, Robson, os azulejos no lado de dentro dos casarões. Aqui, como havia uma incidência de luz um pouco diferenciada, eles passaram a instalar, a aplicar os azulejos na fachada de fora, externa dos casarões. Aí deu esse diferencial da nossa cidade nos casarões azulejados. Vamos parar por aqui. Mas eu estou guardando esse material, estou registrando inclusive eles em vídeo, esse material dessas conversas que nós estamos tendo aqui com o professor Sérgio Brenha. Nós estamos guardando esse material em vídeo, o Arthur está ali registrando tudo para que a gente possa depois disponibilizar. Nós vamos disponibilizar em uma página para vocês que têm curiosidade, porque sempre me perguntam, mas cadê, onde é que tem esse material? Calma, a gente está guardando esse material sim, mas ele será mostrado em algum momento. Ele, logicamente que um tempo é muito pequeno para que a gente possa aprofundar, mas de alguma forma o que a gente está fazendo hoje aqui no Repórter Difusora é para servir para o futuro, pelo menos para o início de pesquisadores, futuros historiadores que estão nos ouvindo agora, que possam buscar histórias dessa cidade, para que a gente entenda que essa cidade ela é sim uma Atenas. Os atenienses, os novos atenienses, eles estão por aqui. Nós temos nesse momento, eu acho que esse próprio evento desse programa, ele mostra, sem presunção, mas querendo, a gente tenta botar
sabe, um tijolinho na parede tão importante dessa história nossa, que é uma história tão rica. Nós temos um outro evento que é a MEI, que é essa livraria que mostra essa quantidade imensa de livros de autores maranhenses. Então eu acho que é uma renascença, me permito dizer, desses novos atenienses. Inclusive tem um banner lá que diz os novos atenienses. Brenha, muito honrado mais uma vez com a tua presença aqui no Repórter. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo, de estar informando a população do Maranhão e a imensa audiência dos ordes, dos motoristas de Uber, de toda a população maranhense. Muito obrigado, bom dia. Vem aí, JA. Eu volto logo mais ao meio-dia. Hoje é dia de resenha. Vamos juntar as informações mais importantes da semana aqui no Repórter.